Oi, gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, prazer, o meu nome é Marta e no vídeo de hoje eu vim falar especialmente com você que é noiva ou pretende se casar um dia. Eu sou recém-casada, me casei há apenas 4 meses e quero compartilhar com você hoje tudo o que eu fiz para organizar com tranquilidade um casamento em apenas 6 meses. Tudo que eu queria era ter um pré-casamento tranquilo, sem muito estresse, sem muito cansaço. Eu quero compartilhar com você hoje dicas preciosas que me fizeram viver um casamento que eu sempre sonhei. Quando nós falamos de casamento ou comentamos com alguém que nós estamos noivas e vamos casar, logo surgem as palavras estresse, cansaço, muitas vezes irritação, problemas. Isso era tudo que eu queria evitar no meu casamento e que eu tenho certeza que você também deseja. Por quê? Eu tinha muito medo em me afundar em preocupações e estresse e perder, gente, o verdadeiro sentido daquilo que eu estava vivendo, que era o sonho de Deus para minha vida, que era o meu sonho, né, o sonho do meu esposo. Então eu não queria de forma alguma, né, me deixar emergir naquilo tudo e perder o gosto dos preparativos do casamento, de tudo que nós estávamos construindo. Então, para isso, eu coloquei algumas atitudes em prática que fizeram total diferença e são elas que eu vou compartilhar com você hoje. A primeira dica é: conversem muito sobre o casamento, os propósitos de vocês e peçam a direção de Deus para esse passo que vocês vão dar. É muito importante nesse momento vocês terem a certeza do passo que vocês estão dando. Eu sei que na geração que nós vivemos atualmente, né, o casamento ele é visto como algo descartável. Só que eu quero trazer uma outra imagem para você. O casamento é um sacramento, é algo para a vida toda, é algo que nós precisamos lutar para o resto da vida. Então essa decisão precisa ser uma decisão tomada com muita consciência, muita oração, muita conversa, e você precisa ter essa certeza no seu coração e precisa sentir isso no coração e nas atitudes do seu parceiro também. Isso é muito importante, que ele não somente fale, né, que deseja casar, deseja constituir uma família, mas que isso se torne visível através das atitudes dele. Nesse momento também é muito importante que vocês conversem sobre valores inegociáveis para vocês, o que é negociável para você, o que é negociável para ele, sobre como vocês pensam em criação dos filhos, em constituição da família, sobre como vocês pensam, né, na vida profissional pós-casamento, sobre os papéis de cada um dentro do casamento, dentro de um relacionamento. Enfim, gente, é o momento de deixar tudo muito claro, né? Para que você conheça as intenções da pessoa que está com você, mesmo estando anos e anos com ela, e para que ela também conheça suas reais intenções. É muito importante nesse momento que os objetivos, que os sonhos, que os pensamentos de vocês estejam alinhados. Não casem por casar, não casem porque está na moda, não casem porque os amigos de vocês estão casando, casem porque o coração de vocês já está amadurecido para esse ponto. E assim como eu disse no começo, peçam a direção de Deus, né? Se vocês forem católicos, vão mesmo pedir a direção de um padre, né? Do seu diretor espiritual. Façam novenas juntos, façam propósitos de oração juntos e escutem a voz de Deus do que é o sonho dele para a vida de vocês. E estejam atentos a todas as confirmações que ele enviar. No nosso caso foi muito claro, nós tivemos muitas confirmações e tudo aconteceu com a graça de Deus. Depois, então, de deixar tudo muito claro, de ter muita conversa, vamos partir para os pontos mais práticos. E por que eu coloquei esse ponto, né, logo de início? Porque se o casal não está alinhado com o que verdadeiramente é o casamento, nenhum dos outros pontos fará sentido. Então agora o segundo ponto é: listem tudo o que é verdadeiramente importante para vocês dentro da realidade do casamento. O que é verdadeiramente importante, o que é verdadeiramente relevante para vocês. Se vocês forem conversar com muitas pessoas, pesquisarem na internet, vai ter um passo a passo de tudo o que precisa, né? Quando eu olhei, eu fiquei até assustada, porque eu falei, gente, isso não faz o menor sentido para minha realidade. Então, no nosso caso, nós sentamos, conversamos
e vimos que realmente o que era indispensável para nós dois era o sacramento, né? Então, o casamento religioso, o casamento na igreja, itens para nossa casa, então isso era algo assim indispensável para nós, né? Algo muito importante. E também as fotos, porque nós queríamos ter essas recordações muito bem guardadas. Então, isso era algo muito importante para nós. Esses foram basicamente os 3 pilares que nós colocamos como principal, tá? Então, isso que vocês vão listar. Quais são os itens principais para vocês? Não que tenha só isso no casamento, mas é realmente aquilo que vocês não abrem mão. E diante disso, gente, sejam realistas com as condições financeiras de vocês. Uma dica, assim, que nós dois levamos para a vida, que antes do casamento a gente já pensava assim e a gente não se arrependeu em nada de ter seguido esse nosso pensamento, foi não entrar com nenhuma conta no casamento. Nós entramos no nosso casamento sem nenhuma conta, sem nenhuma pendência, e foi a melhor decisão que nós tomamos. Porque desde o início nós fomos realistas com qual era a nossa condição financeira, o que nós poderíamos fazer, o que seria muito além para nós, e entrar no casamento sem conta, gente, foi ótimo, porque mesmo, né, ganhando muitas coisas, faltaram algumas coisas, a gente precisou comprar. Então a gente não tinha mais uma conta, né? Porque quando você casa, todas as contas que antes não eram suas passam a ser. Então é muito importante que você evite entrar já com pendências no seu casamento. A terceira dica deriva da segunda. Por quê? Você vai pegar então todos os itens que vocês colocaram como indispensáveis e vai observar todos os gastos que você tem dentro daqueles pontos. Então nós pegamos, por exemplo, o casamento religioso e colocamos a taxa da igreja, a decoração, a roupa dos noivos, os acessórios da noiva, tudo que envolveria a beleza da noiva, né? Os cuidados do noivo também, com barbeiro, enfim, cinto, sapato, tudo que ele precisaria. E aí pegamos também depois o fotógrafo que nós gostaríamos, o valor desse fotógrafo. Colocamos também os itens principais para nós montarmos a nossa casa. O que eu digo de montar a nossa casa em questão de móveis, eletrodomésticos, enfim, aqueles que eram essenciais. E anotando tudo isso, nós tivemos a ideia também de fazer uma festa por adesão, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente como funcionou esse esquema pra gente, que deu muito certo. Então nós colocamos todos os itens da lista e todas as médias de valores, tá? Então nós fomos atrás, pesquisamos todos os serviços, colocamos a média de valor estipulado para cada um e então nós somamos o valor final que nós precisaríamos, tá? A partir disso que você vai fazer essa terceira dica, então. Vocês vão começar a juntar o dinheiro. E o que eu dou de dica para vocês? Que vocês juntem, se possível, né, um pouco mais do valor do que vocês estipularam, não precisa ser muito. Nós juntamos bem pouquinho mais mesmo, e na verdade até sobrou, porque os valores eles estão tendo reajuste constantemente. Então nós decidimos juntar um pouco mais. Porém, não foi necessário, porque quais são os benefícios de juntar esse dinheiro? Todos os pagamentos nós realizamos à vista e em todos os pagamentos nós tivemos desconto. Dificilmente em um lugar que você pague à vista agora, você não vai ganhar desconto nenhum. Então isso foi ótimo, porque nós fomos ganhando descontos e nem precisou utilizar o dinheiro todo, né? Nós ainda ficamos com o dinheiro no final e isso foi ótimo. Então, o que é muito importante nesse momento? Eu sei que é fácil falar guardem dinheiro, né? Mas nós pegamos aquele valor, o que seria a base para o nosso casamento que nós definimos. E definimos também essa meta, né? Quanto nós guardaríamos. O que foi muito importante, gente? Muitas vezes, assim, na maioria dos casos, né? O salário dos dois é diferente. Então, cada um colocava o máximo que conseguia na conta mensalmente. E o meu máximo era diferente do dele, e isso variava entre os meses também, e não tinha problema nenhum. E nós conseguimos juntar esse dinheiro também, porque nós colocamos em uma conta onde o valor ia rendendo. Então, no começo rende bem pouquinho, né? Mas conforme vai aumentando a quantidade do dinheiro, esse rendimento aumenta. E também ajudou muito a gente a completar esse valor final.
tá? Então sempre, eu até falo, né, sempre que eu olhava uma blusinha, alguma coisa que eu queria comprar, eu olhava o valor daquilo e ao invés de gastar, eu colocava aquele dinheiro na conta, porque a nossa prioridade era o casamento. Então sejam fiéis, cortem gastos desnecessários, né? Muitas vezes a gente deixou de sair, deixou de comer alguma coisa diferente, mas valeu muito a pena, porque a gente pagou tudo à vista no nosso casamento. A quarta dica é observar, então, dentro desses pontos que vocês estipularam, né, dentro disso tudo que vocês farão, o que é possível ser feito por vocês, com auxílio dos familiares, com auxílio dos amigos, e o que é melhor ser terceirizado. Então, nesse momento, vocês vão precisar ponderar dinheiro e tempo. No nosso caso, por exemplo, os meus horários de trabalho eram mais flexíveis, mesmo trabalhando bastante, então a gente conseguia fazer algumas coisas à noite, conseguia adiantar algumas coisas com a ajuda de amigos, dos nossos familiares. A minha mãe ajudou muito a gente, então isso facilitou demais, porque a gente conseguiu economizar muito. Então, exemplos de coisas que nós conseguimos fazer no nosso casamento. O bolo da mesa da festa que nós fizemos era um bolo fake, e nós mesmos fizemos. Nós compramos a base branca do bolo de 2 andares, foi muito barato, eu acho que foi R$29. Compramos as flores, que o nosso casamento era todo florido, compramos as flores e montamos, ficou assim lindo, lindo. Todo mundo que olha as fotos fica encantado com o bolo, porque ele não parece falso. Até o fotógrafo, na hora de tirar as fotos, perguntou se a gente ia cortar o bolo de tão bonito e real que ele ficou. Então o nosso bolo ficou em média R$40, né? O que seria um orçamento altíssimo para um bolo de 2 andares, se ele fosse de verdade. E como nós sabemos que muitas vezes o bolo da mesa, ele fica de lado, né? Ele sobra, as pessoas levam embora e se usa mais mesmo o bolo de corte. Nós optamos por fazer assim. Então nós gastamos super pouco, fizemos, né, nós mesmos o bolo da mesa e compramos o bolo de corte, que as pessoas foram servidas da mesma forma, estava gostoso da mesma forma. E esse foi o primeiro ponto que nós economizamos bastante. Outros itens que nós mesmos fizemos também foram os convites. Tanto os convites de todos os convidados da festa, quanto os convites dos padrinhos e das daminhas também. Então, nós fizemos toda a arte no Canva, compramos o papel, né, um papel bem bonito, ele era brilhante, e imprimimos o convite, né? Nós ganhamos essa impressão, mas você também pode imprimir em qualquer papelaria, gráfica de preferência, né? Eles vão saber te indicar qual tipo de jato de tinta, de coloração que precisa para o tipo de papel que você comprar. Então nós compramos a fitinha de cetim, fechamos, né? Ficou uma graça, todo mundo gostou muito do convite e foi um ponto que nós economizamos demais. Quanto aos convites das daminhas, nós mandamos fazer lacinhos para elas utilizarem no dia, que foi a nossa única exigência, né? Que elas estivessem com esse lacinho, estivessem de branco, e fizemos um convite bonitinho, bem personalizado de criança também, entregamos para elas. E também pro meu priminho nós entregamos uma gravatinha com suspensório da cor da roupa do noivo, com o mesmo estilo de convite. Já para os padrinhos, nós fizemos uma caixinha de chocolate. Essa caixinha nós compramos pela Shopee. A moça que eu encontrei, ela personaliza do jeito que você quiser, né? Então nós personalizamos com uma passagem bíblica, com os nossos nomes e também com a data do nosso casamento. Ficou super bonita e muito em conta, gente. Nós colocamos chocolates, fizemos o manual dos padrinhos no Canva também, imprimimos, recortamos, amarramos o lacinho, e foi um ponto que a gente economizou muito, porque geralmente os casais gastam demais nesse ponto. Eu sei que tem pessoas que gostam de colocar itens diferentes no convite, mas essa é uma ideia se você quiser economizar e ao mesmo tempo fazer um convite especial para os padrinhos, porque eu tenho certeza que o mais especial de tudo vai ser mesmo eles saberem que foram escolhidos para estarem com vocês de forma especial nesse grande dia. Nós decidimos trocar também os doces finos do casamento por trufas. Então nós escolhemos as trufas, né, os sabores, os que nós mais gostávamos, colocamos em forminhas bonitinhas para o casamento e economizamos bastante também e agradou todo mundo. Tinham vários sabores de trufa, tava uma delícia e a diferença de valor assim foi enorme.
Outro ponto foi a festa por adesão que eu falei pra vocês. Muita gente tem medo, tem vergonha de fazer esse tipo de festa, mas gente, se você não tem condição de pagar uma festa para todo mundo, eu aconselho e recomendo de todo o meu coração. Foi algo que deu muito certo pra nós, todo mundo gostou, ninguém reclamou e a gente conseguiu comemorar com todas as pessoas especiais. Então nós pagamos pros pais, pros padrinhos e pros fotógrafos, que era algo obrigatório. Então nós pagamos pro total acho que de 24, 25 pessoas e conversamos, fechamos com o restaurante um valor por pessoa, que estava incluso água e refrigerante, comida à vontade e também toda a mesa de doces, né, bolo que nós montamos. Enviamos para as pessoas, explicamos, né, a situação, fizemos um convite bonitinho, todo explicativo, com formulário para a pessoa responder qual seria a forma de pagamento, se ela iria pagar antes, se ela iria pagar no dia, a confirmação. Então nós fizemos de uma forma super organizada, ninguém reclamou, praticamente todos os nossos convidados fizeram questão de ir, né? Ficaram felizes por poderem ajudar a gente nesse ponto e comemorarem, né, estarem com a gente. Então deu muito certo. É algo que eu recomendo demais para quem não tem condição de pagar uma festa para todo mundo. Além disso, nós não tivemos cerimonialista. Nós tivemos apenas a ajuda da pastoral da família, que nos ajudou com toda a parte de cerimonial na igreja, que foi realmente algo que nos deixou muito tranquilos. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Então nós não tivemos esse gasto, né? Eu sei que para muitas pessoas é algo muito importante, pois não tem esse tempo todo, né? Mas nós conseguimos organizar tudo muito bem. Graças a Deus, tanto eu quanto meu esposo, nós somos bem organizados. Então nós mesmos fizemos a lista de confirmação, fomos atualizando a cada resposta, né, dos convidados. Fizemos essa lista impressa, passamos para o restaurante. Foi tudo muito bem organizado e nós não tivemos problema nenhum com isso. Uma outra dica muito legal, que foi ideia do meu esposo e que deu muito certo, foi uma lista de presentes diferente. Inicialmente, nós havíamos feito uma lista de presentes em uma plataforma onde a pessoa já poderia comprar, enviar pra gente, enfim. Porém, estava tendo muita alteração de preço, muitas pessoas não estavam conseguindo comprar, muitos produtos estavam subindo demais e ele deu a ideia então de nós fazermos uma lista fictícia, onde a pessoa veria os itens que nós precisávamos e poderia comprar da marca que ela quisesse, né, do valor que ela pudesse, que fosse acessível para ela. Nós colocamos a fotinho ali, mais ou menos de um modelo que a gente imaginava, né, das cores que nós gostávamos, mas não exigimos nada. E, gente, para nossa surpresa, isso deixou todo mundo muito mais à vontade. Nós ganhamos, assim, praticamente tudo da nossa lista. Deu para contar nos dedos o que a gente não ganhou, porque as pessoas realmente se sentiram muito à vontade. Então, elas só selecionavam qual foi a escolha delas. Então, por exemplo, a pessoa olhou e falou que ia nos dar o fogão. Então, ela seleciona o fogão, mandava uma mensagem bonitinha pra gente, nós tirávamos ele da lista e ela então falava, né, ou pra gente buscar na loja, ou viria trazer até nós, e deu muito certo. Gente, foi algo mesmo que deixou as pessoas muito à vontade e muito felizes em poderem nos presentear da forma que era possível para a realidade de cada uma delas. Esses foram então alguns exemplos de vários itens, né, que nós fizemos no nosso casamento. Nós fizemos também com a ajuda da minha mãe os enfeitinhos das mesinhas do restaurante, que ficaram uma graça também. Então são pequenos pontos, gente, mas que na parte do financeiro fazem uma diferença tremenda. Então vale a pena vocês observarem o que vocês conseguem fazer e economizar e o que é melhor ser terceirizado, né? Então muitas coisas nós terceirizamos também, porque a gente não queria dar trabalho, principalmente para nossa família. E foi ótimo, a gente conseguiu esse equilíbrio entre fazer parte das coisas e terceirizar parte das coisas. A quinta dica é que vocês assumam a frente de todas as decisões do casamento de vocês. É muito importante, gente, que tudo seja decidido pelo casal. Não somente por você ou por ele, né? Mas pelos dois juntos. E muito menos, gente, por terceiros, né? Por outras pessoas. Eu sei que tem muita gente que quer ajudar, mas esse é o momento de vocês começarem a decidir por vocês. E nunca caiam nessa história, gente, de que marido não decide nada, de quem escolhe tudo é a mulher. Eu sei que existem muitos pontos que eles
não têm conhecimento, que eles não têm noção. Isso é normal, mas você precisa explicar, conversar com ele. Então, no nosso caso, por exemplo, a escolha das cores do casamento, das cores das madrinhas, da cor da roupa dele, de tudo, foi tudo conversado, porque os dois precisam estar cientes, gente. Não faz sentido organizar um evento que é para os dois, principalmente, sendo que um só toma as decisões. Então, essas decisões já são uma escola para o casamento, porque a partir de então, as decisões sempre serão tomadas pelos dois. O sexto ponto é: conversem e sejam muito detalhistas com as pessoas que auxiliarão vocês nesse dia. Então, principalmente fotógrafo, cerimonialista, né? Se a pastoral da igreja for ajudar vocês, com a pessoa que vai levar a noiva para a igreja, sobre horários, sobre o que é importante para vocês, né? Então, por exemplo, para os fotógrafos, né? Nós passamos os momentos do casamento, que eram os momentos indispensáveis pra gente, que a gente queria foto daquele momento, né? Pra parte da pastoral, que ajudou a gente como se fosse um cerimonial, os detalhes, né? Tudo que era muito importante, as entradas que teriam no casamento. E também, gente, sempre conversem, né? Se for o caso de um casamento católico, conversem com o padre e peçam autorização para tudo. Não adianta não conversar com o padre e ficar depois descabelando de última hora, falando que não pode o que você planejou. Simplesmente a igreja tem regras e cabe a nós cumpri-las, né? Então, conversem com o padre, conversem, sejam detalhistas, né? Passam tudo que vocês pensaram. Eu tenho certeza que ele vai aconselhar vocês também. E não se esqueçam disso. Nós acompanhamos casos, né, de pessoas que não tiveram fotos que gostariam, que não tiveram alguns detalhes por falta de conversa. Então, a gente até fez grupo no WhatsApp com alguns profissionais e mandamos tudo pontuadinho, né? A gente faz questão disso, aquilo, e isso fez muita diferença no dia do nosso casamento e no pós-casamento, né? Em tudo que nós recebemos, nos feedbacks e tudo mais. Nesse ponto também entra a questão das leituras e das músicas. Sejam muito assertivos nessas escolhas e conversem com as pessoas que ministrarão os mesmos, né? Então, conversem com os músicos, passem a ideia que vocês tiveram, né? Qual foi o sonho de vocês com aquela música? Expliquem, contem um pouquinho da história de vocês também. Geralmente os músicos sempre fazem reuniões, então não faltem, façam questão desses momentos e também escolham com todo carinho as pessoas que farão essas leituras no casamento para vocês. Já estamos indo para o sétimo ponto, para a sétima dica. E essa dica é: façam um chá de cozinha. Antes eu confesso que eu achava que era algo dispensável, sabe? Que era uma frescurinha de noiva, assim. Mas eu vi que faz muita diferença, gente. Nós convidamos pessoas bem próximas, né? Aquelas pessoas que estavam envolvidas com a nossa história, com tudo que estava acontecendo. Pedimos, né, um mimo para cada um no convite, conforme cada um poderia. Então isso ajudou demais no nosso enxoval, né? Nós ganhamos muitas coisas pequenas, né? A gente não pediu nada grande, coisas pequenas, mas que ajudaram muito a construir a nossa casa. E também foi um momento maravilhoso de descontração, de pegar aquela ansiedade ruim, muitas vezes, né? Que a gente tá vivendo aquele cansaço, e transformar em uma boa ansiedade, né? Aquela ansiedade gostosa, à espera do casamento. Então é um momento que eu recomendo muito. Ele não precisa ser luxo, nada disso. Nosso caso foi bem simples, né? Com uma decoração bonita, mas que porque a minha mãe é decoradora, então a gente teve esse luxo da decoração. Mas pode ser uma decoração que você mesma faça. Existem muitas inspirações, existem as peças que vocês podem alugar e montar também. Mas é um momento que faz muita diferença. Realmente não é uma frescurinha de noiva como eu achava antes. O oitavo ponto é muito, muito, muito importante, que é para que você e o seu noivo sejam parceiros nesse momento, gente. Muitos casais se tornam rivais nesse momento, né? Então, algumas ideias não batem, tem problemas financeiros muitas vezes e acabam mais se separando do que estando juntos. E é muito importante, gente, que isso não aconteça, que vocês lutem para que isso não aconteça. Se houverem desentendimentos, logo busquem a reconciliação, porque é muito importante que um seja o amparo e a força do outro nesse momento, né? Então conversem muito, tenham momentos de orações, propósitos de orações juntos,
Tenham de repente um momento de descontração junto, né? Mesmo economizando, dá para sair para tomar um sorvete, por exemplo, para arejar a cabeça. Então tenham esses momentos juntos, né? Cuidem um do outro, estejam atentos aos sinais que o outro dá, né? De repente um lida melhor com a ansiedade do casamento, o outro não. Então sejam atentos um com o outro. Não faz sentido toda a parte burocrática e técnica do casamento estar dando certo, sendo que o centro do casamento, né, que são os dois, não estão bem. Então, cuidem muito bem disso. Já estamos indo para a 9ª dica, caminhando para o final. E se até agora eu não tirei alguma dúvida sua, né, ou tratei de algum ponto que para você seja uma questão, comenta aqui embaixo que dependendo eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo para vocês. A 9ª dica é: planejem uma lua de mel, mesmo que seja a mais simples possível. Eu ouvi muito isso no pré-casamento, né? E eu realmente provei que é muito importante, gente. Faz muita diferença. Por mais leve que tenha sido a preparação do casamento, vocês estarão cansados, fisicamente mesmo, né? Então, muitas vezes psicologicamente também, porque é muita coisa para resolver. Então, é primordial ter um momento de descanso para vocês. Por mais simples que sejam, nós ficamos na casa na praia que os nossos avós têm. Eles emprestaram pra gente e com o dinheiro que a gente tinha, a gente passeou. Alguns dias a gente só ficou em casa, né? Compramos coisas gostosas para fazer, comemos, descansamos muito e fez muita diferença, porque quando nós voltamos, tinha uma casa para ser organizada, uma vida para ser retomada, uma vida para ser iniciada, né? Então, esse descanso fez a maior diferença nas nossas vidas. Então, planejem, nem seja um final de semana, algo simples, mas que seja algo para a cabeça e o corpo de vocês descansarem juntos. Algo que nos ajudou muito nesse momento também foi passar o sapatinho e a gravata no casamento. Muitas vezes nós não temos noção do quanto as pessoas querem nos ajudar naquele momento. E esse foi um ponto que nos ajudou bastante a aproveitar a nossa lua de mel também. A 10ª dica é diretamente para você, noiva. Não caia em extremos. Muitas vezes nós temos aquela perfeição, né? Aquela noiva dos sonhos e ficamos em busca daquilo e isso se torna muito mais cansativo do que prazeroso. Então cuide da sua pele, do seu cabelo, das suas unhas, do seu psicológico, do seu espiritual, da sua autoestima, mas seja equilibrada, tá? Você não precisa largar tudo isso de lado, mas também não precisa exagerar. Você não precisa de 1000 procedimentos, você não precisa ter um corpo perfeito, uma pele perfeita, um cabelo perfeito para casar. Você precisa sim ter o coração decidido para essa atitude que mudará o resto da sua vida. Então, isso é o mais importante. Não se apegue a extremos, que muitas vezes isso pode fazer mais mal do que te ajudar nesse processo. A 11ª dica está relacionada aos acessórios da noiva. Escolha esses acessórios de forma coerente com o seu estilo e principalmente que eles sejam confortáveis, né? Falando principalmente do sapato aqui, por exemplo. Ninguém merece um sapato desconfortável, você não vai conseguir andar de forma elegante, né? Vai ficar cansada logo. Então, escolha um sapato confortável e em relação a todos os acessórios, escolha algo que fale sobre você, que fale sobre o seu estilo. E uma dica muito legal, gente, é não cair nessa de acessório de noiva. Muitas vezes vão te apresentar coisas como acessório de noiva que não tem nada a ver com você. Pontos que são importantes de se levar em consideração, que fizeram muito sentido para mim, é que sejam acessórios bem femininos, e também acessórios atemporais, porque depois você não vai olhar a foto e vai bater aquele arrependimento, sabe, de estar usando aquilo, e você também vai conseguir usar muitas vezes pós-casamento. Eu já usei diversas vezes o meu colar, o brinco, o sapato, muitas vezes depois do casamento. Inclusive, eu esqueci de contar para vocês, mas esse aqui é o meu acessório de cabelo e fui eu mesma que fiz. Eu queria muito que fosse um arranjo floral. Em todos os lugares que eu pesquisei, era acima de R$250.
e eu achava muito caro, gente. Então eu comprei um prentinho, comprei tudo na China e as flores e eu mesma montei nos tons que eu queria. Gostei muito, deu muito certo, ele ficou super firme. Eu até posso deixar uma fotinho aqui do lado pra vocês. Até a cabeleireira, né, a moça que fez meu penteado, ela ficou encantada e ela me pediu pra ensinar, porque ela queria passar pras noivinhas dela, que muitas vezes querem de flor artificial ou querem até mesmo de flor natural e não encontram porque é muito caro. Então deu muito certo, assim, gente, eu fiquei muito satisfeita. Eu quero guardar ele, né, de repente para algum ensaio, alguma coisa que eu for fazer pra frente. Mas é um acessório que eu tenho muito carinho, porque eu lembro do momento que eu tava fazendo ele, né, e ficou muito bonito no meu cabelo depois também. A 12ª e última dica é para que você torne o dia do seu casamento, o dia de noiva, o mais leve possível. Então evite muitas pessoas juntas, muito barulho, um ambiente que não seja tranquilo e aposte em bons profissionais. Quando eu me refiro a bons profissionais, não são somente bons profissionais naquela área específica, mas também profissionais éticos, leves, que eles deixem o seu dia tranquilo e não fiquem perguntando se você está nervosa, te apavorando, falando de assuntos aleatórios. Então, todos os profissionais que estavam comigo foram muito respeitosos, muito tranquilos, me deixaram ainda mais tranquila do que eu já estava. Então, aposte nisso nesse dia, é muito importante, e faça um teste de tudo, gente. Faça um teste de maquiagem, de penteado, do vestido, olhem tudo, deem a opinião de vocês. A opinião de vocês importa mais do que tudo nesse momento, né? Mesmo que a pessoa fale o contrário, não, isso não faz sentido, deixe claro a sua opinião. É como você vai se sentir bem nesse dia. Então deixe sempre claro esse ponto. Uma outra dica é, se possível, fazer uma massagem relaxante. Como eu comecei a me arrumar muito cedo para o casamento, porque o meu cabelo demorou bastante, eu fiz a massagem no dia anterior, mas você também pode fazer no dia do seu casamento, e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ótimo, me ajudou a relaxar demais. Tome um banho relaxante, coma comidas leves, comida que você gosta, né? E até no dia eu recebi um mimo, né? Que foi uma caixinha do meu esposo, com os docinhos que eu gostava, com uma cartinha. Isso foi muito importante, gente. Então preze pelos detalhes e pela leveza no seu dia, para que você chegue lá no seu grande momento, esteja feliz, esteja leve, consiga mesmo estar de coração inteiro naquele momento. Essas foram as 12 dicas que eu separei para vocês com todo carinho. Fizeram muita diferença para mim. Se ainda houver alguma dúvida ou vocês quiserem mais detalhes sobre o casamento, comentem aqui embaixo que eu trago sem dúvidas a parte 2 para vocês, com ainda mais detalhes e dicas sobre esse dia tão especial nas nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo para eu ficar sabendo. Não deixe de se inscrever no canal e também compartilhe esse vídeo com uma amiga que vai casar, né, que está noiva, que está insegura, para que ela também fique mais tranquila e siga essas dicas que farão total diferença na vida dela como noiva, como recém-casada. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo.